Segundo livro do profeta Samuel, procure o capítulo 12, deixe essa página marcada. A minha intenção, a minha missão é falar algumas coisas acerca da adoração. Eu queria conversar com você acerca deste assunto tão importante, e eu queria usar como base dessa mensagem um episódio vivido por Davi, porque quando nós falamos de adoração, nós lembramos dos escritos de Davi, que por várias vezes exaltou a Deus com seus escritos, né? Mas o texto que nós vamos ler, Davi, ele está vivendo um dia de luto, um período tenebroso da sua vida, pois depois de orar, de jejuar, de buscar a Deus, para que Deus restaurasse a saúde do seu filho, que estava muito doente, Deus preferiu não curá-lo. E então, quando os servos de Davi viram que a criança veio a óbito, eles ficaram pensando como iriam dar aquela notícia para Davi. E então Davi, ele desconfiou, porque viu os seus servos conversando, e perguntou: aconteceu alguma coisa, né? Falaram: Davi, aconteceu. E ao contrário daquilo que os servos imaginavam que Davi faria, Davi tem uma atitude surpreendente, porque nos últimos 7 dias Davi chorou, não se alimentou bem, e quando Davi descobriu que o menino havia morrido, ao invés de praguejar, ao invés de reclamar, ao invés de questionar o agir de Deus, Davi vai fazer o seguinte: acompanha comigo a leitura, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo de número 19. Está escrito assim: viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Versículo 20: então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Amém? Ou seja, ele acabara de receber a pior de todas as notícias que uma pessoa pode receber, e ao invés de se lamentar, de praguejar, ele tomou um banho, se perfumou, foi até a casa de Deus, e o texto diz que ali ele o adorou. Curva a sua cabeça por mais um instante, feche os seus olhos. Eu acho que não. Vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, e agora pedindo que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos ensinando a Tua palavra, trazendo luz na nossa mente, para que possamos desfrutar de todas as instruções que o Senhor tem a nos dar, Pai. Mais uma vez eu peço que o Senhor receba a glória para si e seja exaltado através desta pregação, querido Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Eu disse a você que eu queria falar algumas coisas acerca da adoração, porque a adoração é uma ação presente na vida do servo, da serva de Deus. A palavra usada para descrever a adoração do texto é avodá, em hebraico, que quer dizer serviço, que quer dizer trabalhar, servir. Nós entendemos adoração também no latim como venerar, honrar. E
E a palavra de Deus mostra que todos nós fomos chamados justamente para adorar a Deus. Quando nós olhamos para o inário de Israel, para o livro dos Salmos, nós conseguimos entender em que consiste a verdadeira adoração. Adorar a Deus é expressar através das suas palavras, dos seus cânticos, aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 92, deixa essa página marcada, por favor. Salmo 95, melhor dizendo. Vai comigo para o Salmo 95. Só para nós entendermos melhor qual é o propósito da adoração. Como nós devemos adorar a Deus? Nós sabemos que nós adoramos a Deus com o nosso serviço, com o nosso trabalho. Nós adoramos a Deus com os nossos cânticos, com as nossas súplicas, com os nossos gestos, que deve ter por finalidade expressar quem Deus é. Presta atenção nisso aqui. Quem Ele é e o que Ele faz. Eu pedi para você abrir no Salmo de número 95. Veja o que está escrito no verso de número 1. Diz assim: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo. Quem Ele é? A rocha da nossa salvação. Verso 2: apresentemo-nos ante a sua face, com louvores. Qual é o significado de louvor? Elogio. E celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Diga glória a Deus. Você lê o Salmo 95 até o Salmo de número 100, são os salmos que compõem a maior parte da expressão de adoração no livro dos Salmos, onde os salmistas, com o seu cântico, com as suas palavras, dirigindo-se a Deus, dizem quem Ele é. O Senhor é grande, o Senhor é soberano, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é justo, o Senhor é todo poderoso, e o que Ele faz, as suas obras. Se você observar aqui mais um exemplo, Salmo 96, dá mais alguns versículos aqui. Versículo 1: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Percebeu? Ele fala da grandeza de Deus, da sua soberania, do seu poder. Ele diz: o Senhor fez os céus. Ele é o Criador. Então, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós encontramos vários exemplos em que o povo de Deus recebe um livramento, experimenta a provisão divina, onde o povo de Deus se reúne com o propósito de celebrar algo grande feito por Deus. Por isso que o salmista vai dizer:
grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu quero te mostrar aqui alguns exemplos de pessoas que receberam benefícios de Deus e com alegria entoaram cânticos espirituais, onde eles expressavam a adoração, falando quem Deus é e o que Ele faz. Exemplo, a palavra de Deus mostra no capítulo 14 do Êxodo, que Deus induz o povo a ir a Pirairote, a um beco sem saída. Deus endurece o coração dos inimigos, para que eles perseguissem o povo de Deus. Então, quando o povo está sem saída, sem saber o que fazer, o povo começa a reclamar, Moisés clama a Deus, Deus mostra o que Moisés deveria fazer, e diz a palavra que durante aquela madrugada o mar se abriu, de modo que o povo atravessou a seco. Quando os egípcios vieram atrás, o povo havia passado, o mar se fechou, os egípcios pereceram, e do outro lado eles foram cantar o hino da vitória. Então Moisés expressa a sua adoração a Deus. Êxodo capítulo 15, volte lá para o comecinho, Êxodo capítulo 15, olha que coisa linda. O que Moisés vai fazer com o seu cântico? Falar quem Deus é, dizer o que Deus faz. Veja só, Êxodo capítulo 15, versículo de número 1 diz assim: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sua mente se exaltou, lançou no mar, o que Deus fez? Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Quem Deus é? Verso 2: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. O que Deus fez? Deus me salvou. Este é o meu Deus, portanto lhe farei habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Diga glória a Deus. Por que Moisés diz isso? Porque Moisés está com a sua alma aliviada. Porque depois de ver uma nação murmurando, depois de saber que os inimigos se aproximavam, e depois de experimentar o livramento de modo miraculoso, agora do outro lado eles vão cantar: louvado seja Deus que nos livrou da mão dos inimigos, louvado seja Deus que de modo miraculoso abriu caminho aonde não vinha caminho. Qual era o sentimento deles? Alegria. Deus operou um grande livramento ali. Olha no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. O texto mostra o cântico de Ana. A história de Ana, todo mundo já sabe. Ela tinha um sonho de ser mãe, mas era estéril. E Eucana, seu marido, traz Penina para que lhe desse descendentes. O problema é que a Penina começa a afrontar a Ana, de modo que ela fica amargurada, atribulada de espírito, se alimenta mal, até que ela vai ao templo orar, e quando ela ora, ela faz um voto dizendo: se o Senhor me der um varão, ele será consagrado a ti. E diz a palavra que Deus atendeu a oração de Ana, Deus abriu a sua madre, Deus vai realizar o sonho de Ana. E nesse momento de alegria por aquilo que Deus fez, então Ana vai cantar. Eu quero que você vá agora para 1 Samuel capítulo 2. Primeiro livro do profeta Samuel capítulo 2, versículo de número 1, está escrito assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Por
que Ana está dizendo isso? Porque o Senhor fez um grande milagre, abriu o seu ventre, deu a ela o privilégio de ser mãe. Então ela leva Samuel, seu filho, a realização do seu sonho, ela oferece a Deus, ela vai cantar dizendo: o Senhor é grande, o Senhor é santo. O que ela tem no seu coração? Alegria, satisfação por aquilo que Deus havia feito. No Novo Testamento, quando você olha para Lucas capítulo 1, a palavra mostra o anjo vindo até Maria, dizer a ela que no seu ventre seria gerado aquele que viria para salvar os homens dos seus pecados. Maria recebeu com júbilo aquela alegria. E quando isso acontece, vai comigo aqui para Lucas capítulo 1, quero ler isso com você também. Evangelho segundo Lucas capítulo 1, acompanhe comigo o versículo de número 46, veja a adoração de Maria. Diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, santo é o seu nome. Eu mostrei para você 3 exemplos de pessoas que estão regozijando em alegria por causa daquilo que Deus fez, e portanto reconhecem com suas palavras quem Deus é. Deus abriu o mar, o povo passou, e agora Moisés canta com o coração alegre porque Deus deu um grande livramento. O mesmo Deus abriu a madre de Ana e deu a ela o privilégio de ser mãe, depois de anos de sofrimento, esperando aquela gravidez. Então Ana, alegre, exalta a Deus por aquilo que Ele fez. Agora Maria, ao receber do anjo a revelação de que daria a luz ao Salvador do mundo, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, porque Ele se atentou para a humilde serva. Então esses 3, eles adoravam a Deus com suas palavras, falando acerca daquilo que Ele é, grande, soberano, poderoso, e o que Ele faz. Agora, por que eu estou dizendo isso a você? Porque Deus fez o homem com um propósito. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 7, que Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Ou seja, o propósito da nossa existência é justamente adorar o Criador, é justamente exaltá-lo com as nossas palavras, honrá-lo com as nossas obras, é revelar a sua grandeza através daquilo que somos. E quando você olha para a história, você percebe Deus trabalhando para que o povo cumprisse este propósito. Eles estavam há 4 gerações no Egito. Deus enviou o libertador, Moisés. Em Êxodo capítulo 5, versículo de número 3, o próprio Deus vai dizer que eles iriam sair do Egito para lhe prestar culto no deserto. Eles iriam no deserto cultuar a Deus. O que é culto? Um conjunto de práticas religiosas utilizadas para homenagear uma divindade. Então Deus tira o povo do Egito e já diz: vocês vão fazer uma festa, vocês vão oferecer sacrifícios, vocês vão cultuar, vocês vão me adorar no deserto. Quando você lê o capítulo 25 de Êxodo, Deus manda Moisés edificar um tabernáculo, e na altura do versículo 8, Deus vai dizer que ali Ele faria morada.
Ou seja, vocês vão se reunir num lugar, e ali estarei entre vós, e vocês então me adorarão. Quando você lê o segundo livro das Crônicas, capítulo 6, Salomão está com o coração alegre, orando a Deus, porque um templo foi edificado, para que aquele templo fosse morada do Altíssimo, para que as pessoas ali se reunissem para buscar a Deus, com as suas orações, com os seus cânticos espirituais. Então Deus está trabalhando, para que o povo viva o cumprimento do propósito. Agora, quando você olha para o Novo Testamento, você vai perceber que Jesus trabalha para que este propósito seja cumprido pela sua igreja. Ele mesmo vai dizer: olha, vocês, quando vocês estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, o propósito do culto, como você lê, por exemplo, Atos capítulo 2, diz que eles perseveravam juntos na doutrina, eles perseveravam juntos na oração, eles perseveravam juntos no partir do pão. A igreja, ela é chamada de corpo, porque um corpo é o conjunto de membros, onde um depende do outro. Então, o propósito da nossa reunião no dia de hoje, o propósito de você sair da sua casa, vir até aqui, eu sair da minha e o irmão sair da dele, e todo mundo se reunir, qual é? Prestarmos um culto de adoração a Deus, com a pregação, com os louvores, com a nossa adoração, com os nossos cânticos, é dizer quem Deus é e o que Ele faz. Agora presta atenção nisso. A religião que mais cresce hoje em dia é a dos desigrejados. É um grupo de pessoas que dizem que eles são igreja. Não, eu não vou no templo porque eu sou a igreja. Irmão, entenda isso. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A igreja é um conjunto de pessoas. Assim como em Êxodo 25 Deus mandou fazer o tabernáculo, assim como em 2 Crônicas 6 o templo é inaugurado, este lugar é um lugar em que Deus preparou para nós nos reunirmos com o propósito de lhe prestar homenagens, de dizer que Ele é santo, de prestar culto a Ele. E você lê em Hebreus 10, versículo 25, não abandoneis as vossas congregações, como é o costume de muitos. Entenda, a palavra de Deus diz que é na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Há uma necessidade, nós precisamos entender e deixar isso amadurecer no nosso coração. Todos nós fomos chamados para prestar culto a Deus. Esse deve ser o propósito maior. Jesus diz: busca primeiro o reino de Deus. O povo nem tinha chegado na Palestina e Deus já havia mandado fazer culto. Agora o problema, irmãos, é quando a nossa adoração está condicionada àquilo que Ele faz. Eu dei a você 3 exemplos de pessoas que adoraram a Deus quando estavam com o coração cheio de alegria, por causa daquilo que Deus havia feito. Quando Deus abriu o mar, quando Deus abriu a madre, quando é o anúncio do nascimento do Salvador, onde o povo se alegra com aquilo que Deus fez, e por conta disso vão entoar cânticos falando quem Deus é. O problema é quando nós esquecemos quem Deus é e o buscamos exclusivamente por aquilo que Ele pode fazer. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque Deus nos chamou para adorá-lo, Deus nos fez para isso, Ele nos gerou para isso. Mas a adoração que agrada a Deus é aquela que é incondicional à circunstância. Todo mundo pode cantar quando está feliz, quando o dinheiro cai, quando a saúde vai bem.
quem não é crente, às vezes canta louvor. Mas eu quero chamar a sua atenção para as pessoas que adoraram a Deus, quando tudo parecia contrário à sua necessidade. E foram exatamente estas que chamaram a atenção do Criador. O primeiro exemplo é um muito conhecido. Jesus está passando nas partes de Tiro e de Sidom. Diz a palavra que uma mulher saíra daquelas cercanias, clamando pela misericórdia de Jesus, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. O texto mostra que Jesus não respondeu palavra. E logo em seguida mostra que os discípulos vão ficar indiferentes à necessidade daquela mulher. Jesus vai dizer que ele não pode pegar o que era dos filhos e dar aos estrangeiros. Ou seja, a resposta da súplica dela não veio. Jesus deixou claro que a sua prioridade era aos judeus. E podendo ela retroceder, desanimar, esmurecer, o texto diz em Mateus capítulo de número 15, versículo de número 24, vamos pegar o 24, diz assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí no 25 diz: então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Presta atenção nisso aqui. Ela precisou suportar o silêncio de Jesus, a indiferença dos discípulos. Jesus disse que a prioridade dele era os judeus e ela era grega. Mas ao invés de retroceder, ao invés de esmurecer, ao invés de murmurar, ao invés de questionar, diz a palavra que ela se lançou aos pés de Jesus. Um gesto de reverência. E ela o adorou, dizendo: socorre-me. Isso é, só o Senhor pode fazer o que eu preciso. Um segundo exemplo. A palavra de Deus diz que ele era o homem mais rico do Oriente. O próprio Deus vai dar testemunho dele, dizendo que ele era sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E diz a palavra que Satanás vai dizer a Deus: sabe por que Jó é sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal? Por causa daquilo que o Senhor fez. Ele é interesseiro. Tu cercaste ele de bens. Jó, ele é um homem fiel, porque o Senhor deu a ele tudo o que uma pessoa busca na vida. Agora, tira o que ele tem e você vai ver quem ele é. O acusador vai dizer para Deus que a fidelidade de Jó, a sinceridade de Jó, a retidão de Jó não era por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus faz. Então Deus vai dizer: pode tocar no que ele tem. E repentinamente Jó começa a padecer muitas dores. O texto mostra que ele vai perder todos os seus filhos. Vá comigo para o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 1. Versículo de número 13. Preste atenção, irmãos, que eu quero mostrar para você como a vida de Jó muda da noite para o dia. Como um homem que tinha tudo, de repente não tem nada. Como ele vai viver um revés, deixando de ser o homem mais rico e se tornando o homem mais miserável. Mas antes, vamos voltar aqui para algo que eu já disse. Eu quero ler com você o versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
observasse tu meu servo Jó, porque ninguém na terra é semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e se desvia do mal. Então Satanás disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercaste tu ele de bens, e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentado na terra. O que Satanás está dizendo para Deus? Jó não é o que o Senhor diz que ele é, por causa daquilo que o Senhor é, mas é por causa daquilo que você fez. Olha para Jó, cercado de bens, o gado dele aumenta cada vez mais, a família dele é uma bênção, tudo sob controle. Aí Satanás vai dizer no versículo de número 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. Em outras palavras, mexe no patrimônio dele, toca nos filhos dele, tira o luxo que ele tem, e aí você vai ver quem ele é. Porque o diabo sabe que o ponto fraco do homem é exatamente a perda. O que Satanás planeja é que Jó abra sua boca para insultar a Deus com questionamentos. Tira o que ele tem, e então verás se ele não vai começar a reclamar da vida, você não vai começar a reclamar da sorte, você não vai começar a questionar o seu agir. Escuta isso aqui: Satanás não queria que Jó virasse para outra religião, Satanás não queria que Jó declarasse não crer em Deus, ele só queria que Jó abrisse a boca e fizesse aquilo que os israelitas fizeram no deserto. Porque quando nós estamos vulneráveis, no momento de dor, de perda, de insatisfação, de indignação, quando tudo corrobora para o nosso mal-estar, a tendência é que o nosso coração se feche para as coisas de Deus. E é nessa hora que vem as palavras de descontentamento. E é isso que Satanás queria, que Jó começasse a blasfemar. E aí o texto mostra em seguida que Jó vai perder os seus bois, Jó vai perder os seus camelos, Jó vai perder as suas jumentas, Jó vai perder os seus filhos. Catástrofes naturais vão acontecer, vai vir fogo do céu, um prejuízo irreparável. Satanás queria que Jó começasse então a criticar a Deus, mas não é isso que vai acontecer. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Por isso eu disse a você que você cantar, você louvar a Deus, quando tudo está no seu mais absoluto controle, é moleza, é fácil. Agora Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus servos, perdeu todo o seu gado, perdeu as suas terras, e a sequência do texto mostra que a sua fé ainda vai ser questionada por sua mulher, porque o capítulo 2 mostra que Jó perde até a saúde. Satanás colocou nele uma chaga maligna dos pés à cabeça, e a sua própria esposa já não suporta mais ver tanta tragédia. Então ela vai dizer para Jó: olha, você ainda continua sincero, você ainda continua com a sua fé, você ainda continua falando deste Deus? Aí Jó vai dizer no capítulo 2, versículo 10, preste atenção nisso aqui: mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, assim falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Ou seja, diante do cenário de tamanha destruição, perda dos filhos, a perda do patrimônio, a perda da saúde, as palavras que saíram da boca da sua esposa, o texto vai dizer que Jó respondeu: olha, nós vamos aceitar as coisas boas e as ruins não?
Quer dizer que então eu devo adorar a Deus apenas por aquilo que Ele faz por mim? Quando o inferno imaginou que Jó não iria suportar as dores, as perdas, Jó vai surpreender com um gesto. Volta para o capítulo 1, versículo 20. O texto diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Ou seja, Jó está mostrando que toda a reverência que ele tem a Deus não está condicionada às suas posses, não está condicionada ao bem-estar da sua família, não está condicionada àquilo que Deus fez, mas àquilo que Deus é. O que Jó entendeu? Eu perdi tudo que Deus me deu, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor, Ele continua santo, Ele continua grande, Ele continua poderoso. Agora, o exemplo central da mensagem é o de Davi, onde nós começamos a mensagem. O capítulo 11 de 2 Samuel mostra que Davi comete um erro grave, aliás, dois. E o próprio Deus havia dado uma sentença de que aquela criança não viveria. O menino nasce frágil, doente, e ao ver o seu filho recém-nascido mal de saúde, Davi, ele então vai usar os seus recursos espirituais, porque Davi sabe que Deus é bom, Davi sabe que Deus é grande. Davi escreveu no Salmo 34, versículo de número 8: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem que nele confia. Então agora Davi, que é conhecido por ser um adorador, que é conhecido por tanger a sua harpa, Davi que compôs tantos salmos, expressando quem Deus é e o que Ele faz, agora ele ora, agora ele busca. Volta lá para onde nós iniciamos, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 15, preste atenção nisso aqui. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Agora preste atenção no que vai acontecer aqui agora. O menino está doente, e Davi sabe que Deus é o Senhor da cura. Êxodo 15, 26, ele diz: eu sou o Senhor que te sara. O Salmo 103, versículo 3 diz que Ele perdoa a nossa iniquidade e sara a nossa enfermidade. Então Davi, sabendo quem Deus é, ele então vai aplicar os seus recursos para que Deus fizesse algo. Então o que Davi faz? Versículo de número 16: buscou Davi a Deus pela criança. Davi então vai buscar a Deus pela criança. Senhor, eu apelo a Ti, eu suplico o Teu socorro, eu suplico a Tua ajuda, eu peço que o Senhor faça esse milagre. O Senhor que abriu o mar para o povo atravessar a seco, o Senhor que abriu o ventre de Ana, o Senhor que fez o pão vir do céu, o Senhor que fez a água sair de um seixal, o Senhor que deu vitória ao seu povo diante dos filhos de Amaleque no deserto, o Senhor que ressuscitou mortos, o Senhor pode restaurar a saúde dessa criança. Davi vai buscar a Deus por ela. Aí veja: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. O que tem no coração de Davi? A esperança de que Deus vai reverter a situação. Irmãos, todos nós, quando nós viemos a um lugar como esse,
louvar a Deus, buscar a sua presença, prestar culto a Ele, nós vivemos a expectativa de que Deus pode a qualquer momento reverter esse quadro, mudar esse cenário, acabar com essa melancolia, tirar essa tristeza, trazer a cura, trazer o livramento, trazer aquilo que nós buscamos, sabendo que Ele é o Deus do impossível. Como Jó diz no capítulo 42, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Como diz Isaías 43:13, operando eu quem impedirá. Como diz Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Então nós enchemos o nosso coração de expectativa que Deus pode mudar a situação, e fazemos como Davi: busco a Deus pela saúde do meu pai, busco a Deus pela restauração financeira, busco a Deus pela bênção do casamento, eu busco a Deus pelo milagre urgente, eu busco, porque eu sei que Deus tem o poder, e eu estou buscando no lugar certo. Então Davi busca a Deus pela criança, Davi jejuou pela criança, porque ele acreditava que Deus podia mudar aquela situação. Então, o texto mostra no versículo de número 17, acompanhe comigo. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Então, durante 7 dias, os anciãos olham e está lá Davi com o rosto em terra: meu pai, coloca a mão nessa criança, meu Deus, muda essa situação, não deixa esse menino morrer. Pai, o Senhor é misericordioso, o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, o Senhor fez com que o azeite se multiplicasse lá em Samaria, como aquela mulher foi até o teu profeta, o Senhor fez tantos milagres nos desertos, o Senhor pode. Davi ora, Davi busca, Davi suplica, Davi clama, Davi pede, mas no 7º dia o pior acontece, versículo 18, e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Agora olha que coisa interessante, o mesmo Deus que fez o mar se abrir, o mesmo Deus que fez Ana engravidar, o mesmo Deus que anunciou miraculosamente o nascimento de um menino sem a semente do homem, o mesmo Deus que tantos milagres fez e que podia fazer um milagre na vida desse menino, não fez, não agiu, não quis. E aqui está a questão, porque a maioria das pessoas que frequentam as igrejas não buscam a Deus por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz. E quando Ele não faz aquilo que ela gostaria que Ele fizesse, a pessoa então abandona Deus. Por isso que os estímulos para atrair as pessoas para a igreja hoje não é o que Deus é. Você não vê um marketing gospel dizendo: venha buscar a Deus porque Ele é santo, venha buscar a Deus porque Ele é soberano, venha buscar a Deus porque Ele é bom, misericordioso. Não, você vê assim: venha buscar a Deus porque Ele pode te curar, venha buscar a Deus porque o teu milagre vai acontecer, venha porque vai ser o culto da vitória. Então as pessoas se enchem de expectativa por causa daquilo que Deus pode vir a fazer, mas quando Deus não faz, acabou a fé. Quando Deus faz, o coração se enche de amargura, a boca se enche de murmuração, as palavras são de descontentamento. Puxa, eu entrei na igreja e o meu parente estava doente, eu fiz tudo que pediram, eu dei o dízimo, eu trouxe o voto, eu vim às 7 semanas, e quando eu pensei que tudo iria acontecer, o meu parente morreu. Eu busquei porque eu achei que Deus iria abrir as portas, porque eu acreditei que o milagre ia acontecer, e já se passaram 2 anos e não aconteceu nada. A adoração que Deus procura no homem, e quando você vê Jesus em João capítulo 4, conversando com aquela mulher de Samaria, ele vai dizer: olha, a hora vem, chegada é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e o que importa é que todos os que o adorem em espírito e em verdade.
E a adoração em espírito e em verdade não está condicionada àquilo que Deus faz, mas àquilo que Ele é. A pior de todas as notícias: o menino morreu. E então aqueles homens pensavam: meu Deus, se com o menino vivo Davi não comia, se com o menino vivo Davi não se levantava da terra, quando ele ficar sabendo que esse menino morreu, ele vai se acabar, ele vai entrar em depressão. Olha o que está escrito no versículo de número 18, diz assim: e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, segundo Samuel 12, versículo 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria? Eles pensaram: agora pronto, como é que a gente vai falar isso para ele? Porque eles acreditavam que Davi iria entregar a melancolia, que Davi não saberia lidar com essa perda, que Davi iria ficar dias trancado num quarto. Deixa marcadinha essa página aí, vai comigo para o Salmo 34. O Salmo 34 é um salmo de Davi. Versículo de número 1, diz assim, Salmo 34, verso 1: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. O que Davi está dizendo? Eu louvarei ao Senhor, eu adorarei ao Altíssimo em todo o tempo. Como assim, Davi? No tempo da alegria, mas no tempo da tristeza também, no tempo da saúde, mas na falta dela eu também louvarei a Deus. No tempo da prosperidade entoarei cânticos de louvores a Ele, mas no dia em que a pobreza bater a minha porta, eu também o louvarei. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, não importa qual seja o tempo, não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o momento em que eu esteja vivendo, eu vou louvar a Deus em todo o tempo. Essas são palavras de Davi. Agora os moços estão preocupados, volta lá para 2 Samuel capítulo 12, versículo 19, diz assim: viu porém Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Davi, o menino morreu. O pensamento deles era: agora, se o menino vivo, ele já não comia agora. Aí versículo de número 20 diz assim: então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Ou seja, diante da pior de todas as notícias, diante de uma imensurável dor, de uma perda irreparável, o que Davi faz? Davi decidiu se levantar. Davi sai daquela condição que estava. Ele vai tomar um banho, passar um perfume, a primeira coisa que ele faz, depois de receber uma das notícias mais trágicas da sua vida, ele vai para a casa de Deus, e ele vai para a casa de Deus com o propósito de adorá-lo, pois por mais que Deus não tenha feito aquilo que Davi tanto pediu, ele continua sendo o mesmo Deus. E se nós não aprendermos isso, a nossa devoção estará condicionada àquilo que Deus pode fazer. Irmão,
pensa. Não existe nada que possa ser mais importante para mim e para você do que aquilo que já foi feito. Se Deus não curasse, se Deus não libertasse, se Deus não nos fizesse prosperar, se Deus não nos desse livramento, se a obra de Deus fosse limitada apenas à nossa salvação, já estaria bom demais. E isso é motivo de sobra para nós já chegarmos diante dele, um lugar como esse, e com as nossas palavras dizer: Deus, tu és santo, tu és bendito, tu és todo poderoso. Essa é a adoração que Deus procura no homem. Esse é o adorador que chama a atenção do Altíssimo. Na hora da dor, da tristeza, da frustração, do desgosto, ao invés de abrir a boca para começar a praguejar, questionar, murmurar, não. Independente de qual seja a dimensão do prejuízo, a gravidade da doença, a seriedade do problema, Deus continua sendo Deus na minha vida. Deus continua sendo o Senhor, e se eu nasci para isso, se eu fui chamado para ser um adorador, se Deus me deu a ordem de prestar culto, se Deus fez isso em Êxodo 25 no tabernáculo, no livro das crônicas no templo, se Jesus diz para estarmos reunidos, não importa qual seja a circunstância, eu quero cumprir o propósito pelo qual Deus me escolheu, e é por isso que nós estamos aqui. Uns com dores emocionais, outros com feridas na alma, alguns com receios de enfermidade no corpo, outros endividados, aqueles que têm problemas com os filhos, problemas no matrimônio, problemas no trabalho, não importa, nós não estamos aqui por aquilo que pode acontecer, nós estamos aqui por causa daquilo que Deus representa para nós. Nós estamos aqui por causa da grandeza do nosso Senhor. Nós somos feitos para isso. Ele nos tirou no Egito e nos deu uma ordem: antes de você chegar no lugar onde os anjos me adoram, dizendo santo, 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 eu vou te fazer andar pelos desertos, e no deserto eu estarei tabernaculando com você, no deserto eu estarei coabitando com você, e é no deserto que você vai aprender o verdadeiro sentido da adoração. Todo mundo entendeu isso aqui? E às vezes, irmãos, Deus nos leva para o estreito. Jesus ficou em silêncio, não foi por um acaso, quando lá em Mateus capítulo 15, versículo 22, aquela mulher gritava por seu socorro. O texto diz que foi o Senhor que cerrou a madre de Ana. O texto diz que foi Deus que endureceu o coração de Faraó para perseguir o povo. Por quê? Porque às vezes, irmão, Deus nos leva pelo caminho mais difícil. Deus nos conduz no espaço mais apertado, diante das circunstâncias menos desejáveis, porque são nestes vales, nestes desertos, que os verdadeiros adoradores são lapidados por Deus. Uma vez que você entende isso, irmão, nada te afasta do amor de Deus. Você pode até se entristecer, e a tristeza é normal. Você pode até uma hora ou outra ficar decepcionado, e isso é normal. Mas uma vez que você entendeu o propósito de Deus para a sua vida, você nunca mais consegue viver sem adorar ao nosso Criador. Vamos todos ficar de pé, por favor.